Vamos dar continuidade ao nosso trabalho, espero que tenhamos todos uma boa disposição. Tivemos 2 palestras magistrais hoje de manhã, e aquilo que começou a ficar evidente já na conferência da doutora Marli Virgínia, um refrão que ela foi repetindo: para obedecer a Deus com inteligência, que eu achei maravilhoso, porque é o tempo nosso no qual devemos mostrar que aquela posição cristã, da família cristã, e todas aquelas indicações que nos vêm do Evangelho, da Sagrada Escritura, do magistério da Igreja, são mais inteligentes, respeitam mais o bem da pessoa. E eu espero poder avançar um pouco nesta mesma direção. Estava dizendo antes para o padre Rafael Solano que sempre menos valem no mundo de hoje argumentos de autoridade, e sempre mais devemos dar argumentos racionais e mostrar como racionalmente a proposta cristã é melhor, corresponde mais ao bem, à felicidade, à realização da pessoa humana. Nós vamos ao nosso trabalho, podemos passar pulando logo o seguinte, mais um ainda. Isto não interessa, vamos adiante. Então, eu queria falar do planejamento familiar dentro do contexto da pastoral familiar, dentro do grande contexto da nova evangelização, assim como foi delineada pelo magistério do bem-aventurado João Paulo II, Bento XVI, retomado por Bento XVI, e em Aparecida foi todo o documento de Aparecida está neste horizonte da nova evangelização. Também as diretrizes gerais da ação evangelizadora de 2012 a 2005 estão completamente voltadas neste sentido. Então vamos ver uma nova etapa da pastoral familiar. Eu queria rapidamente lembrar de uma concepção principalmente jurídica e naturalista dos fins do matrimônio, especialmente antes do Concílio Vaticano II, mas que se prolongou e às vezes até uma concepção sempre mais personalista. E vamos ver pouco a pouco o que é que isto quer dizer. Quando a visão da família era muito jurídica, a família é um contrato entre o homem e uma mulher, que assumem, portanto, compromissos, deveres, e, portanto, temos normas que devem ser obedecidas e tal. E então a pregação se concentrava na repetição dos compromissos, dos deveres conjugais, das responsabilidades com os filhos, etc. Isto continua valendo, mas a Igreja deu outros passos que vale a pena perceber, por isto que estamos aqui. Numa segunda etapa, especialmente anos 70 e 80, prevaleceu a tendência que incentivava a família a assimilar valores e atitudes mais modernos, menos autoritarismo, posturas menos disciplinadoras. Chegava-se, nos cursos de preparação para os noivos, a ensinar a maneira melhor de ter uma relação sexual. É verdade que às vezes isso ainda existe, às vezes tem lugares onde isso acontece ainda, mas era típico dos anos 70. Por trás disso, qual era a ideia? As esperanças de um bom casamento pareciam depositadas mais nas ciências humanas do que na palavra de Deus. Seguindo. Teve uma terceira etapa que ainda está muito presente na igreja de hoje, em que eu ouvi, por exemplo, figuras grandes na igreja falando 1h30, assim, sempre descrevendo os males no mundo moderno, o individualismo, o consumismo, o pansexualismo e todos os males que se podem imaginar.
Então era uma coisa impressionante, porque a pessoa que eu via ia ficando cada vez menor, cada vez mais assustada, cada vez mais assim amedrontada, inibida. Se tantos são os males, quem sou eu para... Então não vale a pena. É verdade que vivemos num mundo que podemos dizer tem muitas trevas, mas não vale a pena gastar muito tempo para descrever as trevas. Basta pouco, só para saber, para entender onde estamos. É melhor acender alguma luz, se Deus nos dá a graça de termos alguma luz. Vale a pena nem que seja um fósforo para iluminar aspectos positivos e fascinantes da família cristã. Acho que está claro, não é? Como é, digamos assim, este rumo da própria igreja, de toda a igreja e da pastoral familiar também no Brasil. Nesse sentido, podemos dizer, não a repetição dos deveres poderá renovar o panorama da vida familiar, mas a apresentação de uma experiência humanamente atraente que reflita um pouco o fascínio de Jesus Cristo. O próximo, por favor. O bem-aventurado João Paulo II abriu uma nova etapa, ainda não plenamente recebida na base da igreja. E a exortação Familiares Consórcio, que completa nos próximos dias 30 anos de existência, foi um instrumento decisivo. Mas eu queria lembrar muito rapidamente como João Paulo II foi genial, porque em 1981 ele publicou Familiares Consórcio. Com esse documento, ele falava com bispos, padres, religiosas e religiosos e lideranças da igreja leiga também, né? Mas ele também criou, no mesmo ano de 1981, exatamente no dia 13 de maio em que ele foi baleado, portanto, associado a este fato está o derramamento do sangue, então... que para nós tem um significado muito grande, ele fundou o Pontifício Instituto João Paulo II para estudos sobre matrimônio e família, inicialmente em Roma e depois em outros 9 países, incluído hoje está a África, a Índia, a Coreia, a Austrália, os Estados Unidos e o Brasil. Salvador tem uma das sessões à distância do Instituto. E com o Instituto fala com quem? Fala com os intelectuais, publica livros, faz pesquisa, revistas acadêmicas. Então, com o Instituto, ele quis estabelecer um diálogo já diferente, num plano um pouco diferente daquilo que era com Familiares Consórcio. E depois inventou os encontros mundiais da família com o Papa, de tal maneira que obrigou, inclusive os meios de comunicação, a dar um pouco atenção à família. No Rio de Janeiro, se vocês lembram, 97, 2 milhões de pessoas estavam no aterro do Flamengo, quando se encerrou esse encontro mundial das famílias com o Papa. Então não pode ignorar. A imprensa leiga pode ignorar esta reunião aqui. Não ignoraria se fossem outros tipos de problemas levantados, outras pessoas reivindicando algum orgulho, quem sabe do quê, mas tratando-se de família, de planejamento familiar, a imprensa não se interessa, mas 2 milhões de pessoas não podem ser ignoradas. Então, ele conseguiu mexer com todos os diversos aspectos da realidade. Seguindo. Então, quase uma curiosidade, mas vale a pena falar. Reinhold Niebuhr é um famoso teólogo protestante, foi famoso nos anos 50 nos Estados Unidos e tal. E ele, num certo momento, ele diz assim: nada é tão incompreensível como a resposta a uma pergunta que não foi feita. E se vocês me permitem, eu quero dar um exemplo. Imaginemos que eu esteja num exame vestibular, cheio de ansiedade, porque numa prova de matemática não tenho segurança, eu não posso perder, senão, se eu perder aquele vestibular, eu vou perder, inclusive, o privilégio que eu tenho
no banco, na Caixa Econômica. Imaginemos isso. Então eu estou ali, finalmente consigo, alguém assopra a resposta de uma grande expressão algébrica e eu coloco lá a resposta certa. Imaginemos que isto funcione. Imaginemos que fosse um número tipo 97. E eu escrevo lá, cheio de medo, saio, falo, bom, era 97. Eu fico feliz da vida. Descendo a escada da escola, eu fico entusiasmado e grito, gente, é 97. E do lado de lá outras pessoas falam, é 97, é 90. Todo mundo grita, é 97, no entusiasmo, porque era a resposta certa, garantia de ser aprovado no vestibular. Depois eu pego o ônibus e vou lá para Suburbana, na periferia, lá 1h30 de ônibus. E no meio do ônibus fico ainda tomado de emoção por aquele fato e digo, ali, levanto no ônibus e grito, gente, 97. E o povo que está dentro do ônibus, que não fez o vestibular, não estava lá, não sabe de nada, olha para mim e fala assim, oh, coitado, tão jovem. Quer dizer que eu posso gritar uma resposta, mas se não está clara a pergunta a qual aquela coisa responde, aquilo não significa nada, parece loucura. Muitas vezes nós falamos assim de Jesus Cristo. Devemos aprender a falar de Jesus como aquele que corresponde da melhor e mais perfeita forma às exigências do nosso coração, de felicidade, de paz, de realização. Está claro isto? Espera aí, volta mais um minutinho só. Desculpe, volta mais. A ação pastoral deve despertar as perguntas fundamentais a respeito da felicidade, da realização humana, da busca de significado, de modo que a pessoa de Jesus e os compromissos da família cristã possam ser compreendidas como respostas, como as melhores respostas. Agora sim, pode passar. No fundo, é um retorno a Agostinho, né? Também Santo Agostinho, para Santo Agostinho, o encontro com Jesus se tornou significativo porque ele tinha um coração inquieto para o qual a presença e o amor de Jesus trouxe a paz desejada. Pode passar. Difunde-se em nossa época, então, planejar por amor a dimensão. Eu quero, então, antes de entrar nisto, dizer o seguinte. João Paulo II, diante do contexto que viu, disse assim, vamos retornar ao desígnio de Deus. Quando tudo parece que é família, então nada é família. Quando tem uma grande confusão e tudo flutua, e nada parece ter firmeza, então vamos retornar ao desígnio de Deus. O que é que Deus pensou a respeito da família? E ele elaborou uma grande antropologia que ele mesmo chamava de adequada. Adequada a quê? Adequada a estas exigências do nosso coração, de felicidade, etc. E eu quero apresentar alguns pontos, alguns fragmentos desta antropologia e de uma eclesiologia de comunhão. Então, só como introdução, difunde-se em nossa época formas irresponsáveis de paternidade e de maternidade, com consequências graves na vida das pessoas envolvidas e também consequências graves para toda a sociedade. Ponto de partida para a nossa antropologia, eu queria falar das exigências elementares. Exigências... Vamos ver primeiro aqui, depois eu vou exemplificar. Todo ser humano, quando digo todo ser humano, quer dizer o brasileiro, o esquimó, o africano, do século XX antes de Cristo, do século 59 depois de Cristo, sempre, em toda época, em todo lugar, todo ser humano vem a este mundo trazendo já exigências elementares, exigência de liberdade, de verdade, de justiça, de amar e ser amado, de realizar a sua humanidade. Por exemplo, uma criança de 2 anos
identifica logo se a mãe, mas a senhora mentiu para mim. Ou então se tem dois irmãos pequenininhos e um pega um pedaço de bolo que o outro queria e fala, mãe, mas isso é injusto. Quer dizer, imediatamente, todas as pessoas têm uma percepção da verdade, da justiça, da liberdade ou não, etc. Estas exigências emetem, como nós a percebemos? Como desejo. Eu desejo ser feliz. Eu desejo viver num clima de justiça. Eu desejo viver um ambiente de liberdade. Eu desejo amar e ser amado. Eu desejo realizar-me pessoalmente. Podem passar. Estas exigências elementares, vamos olhar depois o que está escrito ali. Elas têm 3 características. Eu quero lembrar 3. A primeira é o motor da vida. Por que eu me movo? Por que levantamos cedo para vir até aqui? Porque eu espero encontrar algo que me corresponde, que me torne mais feliz, que me dá mais explicações a respeito da minha vida. E, quer dizer, então é um motor. Os animais não têm esse motor, fazem as coisas sempre do mesmo modo. A abelha faz milhões de anos que reproduz aquelas casinhas do mesmo modo, né? Nós temos um motor que é o motor, inclusive, de todo o desenvolvimento, de todo o crescimento. A segunda característica elas constituem o crivo crítico para avaliar tudo. Por exemplo, eu posso ser treinado, posso treinar-me a avaliar tudo o que acontece com estas exigências. Então, um filme que passa na televisão, um capítulo de novela, um outro programa, um livro que eu leio, um grupo de amigos que frequento, corresponde a este desejo de felicidade, de realização, de crescimento, de compreensão do significado das coisas, ou não? E é claro que, depois tem uma terceira característica destas exigências. Elas são infinitas, insaciáveis. Por isso, alguns dizem, é a marca de Deus. E como Deus é infinito, Ele coloca dentro de nós uma coisa que tem a marca dele, que é infinito, que é como uma agulha de bússola, que aponta sempre para o norte, aponta sempre para o infinito, até que alguém, quem sabe, depois de tantas tentativas, pense, então só Deus pode responder mesmo a esta exigência infinita. Por quê? Porque todas as coisas que nós podemos comprar, fabricar, conquistar, produzir, não respondem, não bastam, não são suficientes. Sempre pensamos, não, mas é mais, mas não era só isso. Sim, tá bom, me formei na universidade, mas é só isso, e agora? Bom, trabalhar, fazer concurso público, ganhar muito dinheiro e não sei o que tá. E daí, é só isso? Não, casar, mas é isso, só isso. E não, ter um filho, mas é só isso? Não, aposentar-me. Quer dizer, sempre nós adiamos, porque compreendemos que nós não somos feitos para viver somente daquilo que temos agora nas mãos. O nosso coração sempre espera algo mais, algo infinito. E veja como este poema diz um pouco isso. É um pássaro que fala, não é? E diz assim, não sei o que sinto, mas sinto que a terra me foge, ou que eu fujo da terra, que a terra é azul, mas prefiro o azul do céu. Não sei o que sinto, mas sinto que preciso subir, que preciso voar, que preciso do espaço infinito. O que sinto são as asas que pedem mais azul, são as asas que pedem mais espaço, são as asas que pedem mais estrelas. Não sei o que sinto, mas sinto que a terra não basta. Não basta para mim, pássaro do caminho. E normalmente uma pessoa sensata que olha a sua própria humanidade sem censuras, sem restrições, pode redescobrir com muita facilidade algo semelhante no seu coração. É claro que isto não interessa ao mundo em que estamos. O mundo em que estamos não se interessa de desejos infinitos, porque não sabe o que fazer. Não consegue vender nada que possa corresponder. Porque o mundo em que vivemos sabe lidar com necessidades. Necessidade de casa,
mas não o desejo de que a nossa casa seja um lar acolhedor. Está claro o que estou falando? Pode nos ajudar no Carnaval na Bahia, ajuda para responder às necessidades sexuais e oferecer de graça preservativos, etc., para que todo mundo possa responder à sua necessidade sexual. Mas não sabe nem como fazer para responder ao desejo infinito que temos de amar e sermos amados. Está clara a diferença? Não ouvi. Então, como uma centelha que põe em movimento o motor humano, a experiência elementar constitui o núcleo mais profundo da identidade pessoal. Exatamente por isso o crivo crítico com o qual cada pessoa avalia, julga todas as coisas. É claro que tem uma tendência tremenda a sufocar, abafar, não levar a sério, dizer, pá, isso é coisa de adolescentes e tal. E, no entanto, nós podemos percorrer toda a literatura, a arte do mundo, desde Homero, 8 séculos antes de Cristo, até os dias de hoje, e sempre encontraremos expressões deste coração que busca algo que está além. Vamos adiante. Um casal que se coloca o problema de ter ou não ter um filho pode mover-se no horizonte desta humanidade atenta que busca o significado, a beleza, a verdade, o bem. Mas pode também silenciar essa inquietação, sufocando-a com a distração e o entorpecimento produzido pela cultura da banalidade. Eu vou dar um exemplo do que é banalidade. Vocês me perdoam se é um exemplo, né? Que alguns já devem ter ouvido, porque gosto de repeti-lo sempre. Imaginemos que eu tenha em casa um pequeno Novo Testamento que foi do meu bisavô e que passou para o meu avô e que foi de meu pai, que agora eu herdei com as poucas coisas que eu herdei de meu pai. Aquilo para mim é uma coisa preciosíssima. Aquele livrinho que eu guardo ali é uma coisa a mais preciosa que eu tenho. É verdade que é velho, mal arrumado e tal, mas é precioso. Um dia chego em casa e vejo aquele livrinho debaixo do pé da mesa na sala. E digo, ô mulher, que foi isso? Por que este livro está aqui? Esse livro velho, e a mesa estava cambaleando, eu coloquei o calço aí enquanto não puder arrumar. Isto significa banalizar, atribuir um significado menor a uma coisa que tem por si um significado muito maior. E a marca da cultura na qual estamos imersos é esta, é a cultura da banalidade, que sempre se associa com a vulgaridade. Basta pensar os canais de televisão que temos em casa para saber disso. É claro, então, que é isto. Que nova... Imaginemos, então, o casal que já tem 3 filhos e pensa, vamos ter mais um? Vamos esperar mais um tempo? Como que é? Que perguntas podem se colocar? Vamos ver 2 possibilidades. As perguntas que surgem no horizonte daquela experiência originária, elementar. Que nova compreensão de sua identidade a mulher deve elaborar quando se torna mãe? Que ambiente familiar é mais favorável ao acolhimento da criança? Que novo significado adquire a relação com um homem que é pai, que será pai? Que esperanças nascem com relação ao futuro? Quais são os possíveis desenvolvimentos do que está acontecendo agora? Ser pai, ser mãe, representa uma perda ou é uma realização? Adiante. A inteligência humana, está vendo? Por isso que a inteligência humana se pergunta. É evidente que o processo de fecundação e de gestação até o nascimento é um grande mistério. Não é obra de nossas mãos. Que relação manter com o mistério que está por trás e por baixo desse fato? E ainda, nascer. Perguntas que poderiam ser do próprio filho, quando crescer, talvez.
Nascer remete a rostos amigos e acolhedores ou a uma casualidade muda e até hostil? A criança foi chamada à vida sem ser consultada. Isto representa uma promessa ou é um acontecimento sem sentido? Vamos seguindo. Em suma, nascer é um dom positivo ou é um dom envenenado? A criança chega como um dom de Deus, uma dádiva, ou como um acaso ou uma condenação. E a vida é uma aventura fascinante ou é início de uma desventura irremediável. A criança que vai nascer provém de pai e mãe como a uva provém da videira ou pertence a eles? Depende dos pais e por isso é um peso ou é mais que isso, é um filho amado? Seguindo. É claro que no horizonte do mercado, no horizonte então de quem estão excluídas essas questões mais profundas, porque isso é coisa que dói, que complica a vida, as perguntas são outras. Como ficará a situação da mulher no trabalho? Será prejudicada a sua saúde? Quanto será gasto para comprar berço, fraldas, remédios? Como o homem poderá auxiliar nas despesas e nas tarefas? Que limitações o novo filho poderá trazer para a aquisição de outros bens e para viagens? E assim, e outras, mais ou menos nesta linha. Dá para perceber que tem uma diferença? Não vi. Vamos. A experiência, as perguntas próprias da experiência elementar, reconhecidas e levadas a sério, dão origem ao senso religioso. Isto é, uma postura humana aberta para o mistério, como possível fonte de respostas. A vida humana é grande porque é relação com o mistério infinito, eterno e criador. No horizonte do mercado, isso evidentemente não existe. Seguimos. O casal que cultiva o senso religioso quer desvendar o mistério, lançar uma ponte entre o visível e o invisível, buscando significados mais profundos. O casal, eles, os dois, procuram penetrar na neblina de banalidade que a tudo envolve e que amortece o impacto da realidade. Vamos adiante. Mesmo vivendo mergulhados no mundo prosaico dos objetos e das tarefas, o coração humano sempre aspira a um além. É isto que é indicado como o senso religioso, a característica do senso religioso. A possibilidade de gerar um filho pode revestir-se de misteriosa beleza, que somente uma cuidadosa e prudente avaliação pode adiar para outro momento mais favorável. É claro que, num outro horizonte, eu vou utilizar outros argumentos, tenho outras razões para decidir se ter um filho ou não ter um filho. Então, com isto eu quero dizer como não basta, por exemplo, nas paróquias, pegar o livrinho lá, Donum Vitae, ou a Humane Vitae, e os documentos do magistério, e ficar repetindo os deveres. É necessário dar-se ao trabalho de reencontrar cada pessoa no seu ponto mais íntimo, que é este coração que deseja uma infinita felicidade, uma realização sem limites. Tá certo? Tá claro? Então vamos ver agora alguns passos na linha, na constituição de uma eclesiologia de comunhão, como resposta aos desafios que o mundo moderno nos dá, isso bem dentro da linha do magistério de João Paulo II e de Bento XVI, que vai bem no mesmo passo. Vou ser muito sintético, muitas coisas foram já ditas, então eu vou ser super sintético, lembrando aqui, quando acabou de ser criado por Deus, Adão passou em resenha todos os animais e deparou-se com sua solidão originária, porque nenhum animal estava à altura
para poder ser uma companhia para ele. Quer dizer, ele está acima, está num patamar mais elevado. Não pode corresponder ao coração dele nenhum animal. Então, aí foi lembrado, a imagem de Deus ele criou, homem e mulher ele o criou. Sendo Deus comunhão trinitária, a pessoa é chamada a realizar-se e a vencer a solidão, imitando na sua vida terrena a comunhão divina. E aqui uma coisa que eu quero acrescentar é que desde Santo Agostinho, que nós por alguns estimamos tanto, mas ele, imagine, no quinto século, colocou como que uma impossibilidade de fazer a comparação entre a família humana e a Trindade. Então, nunca, durante 1500 anos, algum teólogo se atreveu a dizer que há uma semelhança entre família e Trindade. João Paulo II, armado de uma enorme coragem e de algumas palavras que lhe dava uma brechazinha no Concílio Vaticano II, que provavelmente ele mesmo tinha colocado ali, começou a fazer esta semelhança. Então, por que somos imagem e semelhança de Deus? Nós ouvimos hoje de manhã a inteligência, a vontade e a liberdade. João Paulo acrescenta este dado, que é muito bonito e tem muito a ver com a nossa realidade de família. Vamos ver o seguinte. Em Puebla, olha só, Puebla significa poucos meses depois dele ser eleito Papa. Outubro de 78, eleito Papa, Puebla, início de 78, Puebla, início de 79. O nosso Deus não é uma solidão, mas uma família, porque nele existem a paternidade, a filiação e a essência da família, que é amor. Este amor na família divina é o Espírito Santo. Assim, o tema família não é estranho à essência divina. Vamos ver o outro. Olha aí na CF, Carta às Famílias, não é? O modelo originário da família deve ser procurado em Deus mesmo, no mistério trinitário da sua vida. E também, deixe-me ver se não tem alguma outra coisa. Por exemplo, a paternidade e a maternidade humana têm, de modo essencial e exclusivo, uma semelhança com Deus, sobre o qual se funda a família como comunidade de vida humana, etc. Tá bem, eu acho que esta ideia, repetida muitas vezes por ele, começa a ficar clara. Só quero lembrar, o amor, comunhão da Santíssima Trindade constitui a origem de onde eu venho, de pai e mãe. Sim, de pai e mãe como instrumento, sinal de um amor infinitamente maior, que é de Deus Criador, da Santíssima Trindade, que quis a minha vida. Na origem da minha existência está a comunhão. E o meu destino último, onde eu vou parar? Onde termina a minha vida? Não debaixo de 7 palmos de terra, mas no reencontro com esta comunhão que me criou e que me aguarda, espera a minha volta. E a comunhão é, ao mesmo tempo, o método segundo o qual eu devo conduzir a minha própria existência. Chamado a construir comunhão em todos os relacionamentos, em primeiro lugar na família, mas também através da atividade profissional, da política, de todas as coisas. Outro. Esta comunhão, que tem como característica, vamos ver isso melhor daqui a pouco, o dom sincero de si, até mesmo com sacrifício para o bem da outra pessoa. Qual é a característica da Trindade? O Pai se doa totalmente ao Filho, o Filho se doa totalmente ao Pai, o Espírito Santo é o próprio dom.
E qual é a característica de Jesus? Ele se doa. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos. Ele está doando sua vida na Eucaristia e na cruz. E então, mas no Evangelium Vitae, o Papa, de uma maneira sempre muito sutil, não deixa de falar das trevas, mas de uma maneira muito elegante, sutil, não perde muito tempo. Então, ele denuncia, conjura contra a vida, Evangelium Vitae 17, que dá o privilégio ao critério da utilidade e da conveniência para si mesmo, até o sacrifício da vida de outros, inclusive inocentes. Está claro isso, não está? Quer dizer, o que é que isto nos indica? Que nós vivemos numa realidade que é diferente de como era na época dos nossos avós, em que havia quase que uma continuidade entre a igreja e a sociedade. E os valores da sociedade eram muito parecidos com os valores da igreja. Hoje em dia não é assim. Aqui estamos em polos opostos. Eu posso viver tendo como objetivo de vida conseguir a minha utilidade, o meu interesse, a minha vantagem, então, até mesmo com sacrifício de outros, até mesmo de outros que sejam inocentes. Então, se alguém me atrapalha, elimino, e sabemos muito bem como estas coisas funcionam. Ou eu posso, então, neste outro horizonte, viver o dom sincero de mim mesmo, até o sacrifício para o bem de outra pessoa. Só podemos falar de família cristã dentro deste horizonte segundo. Porque se estamos no outro, como podemos? De que adianta repetir as regras da vida cristã se a pessoa se move naquele outro horizonte que era do mercado e que é este daqui da vantagem, mesmo com sacrifício do outros em benefício próprio? O outro, seguindo. Outro tema tratado longamente por João Paulo II é o da diferença sexual, que desde o princípio aponta para a comunhão. Na Sagrada Escritura, homem e mulher, ele o criou. Então, quer dizer que a diferença sexual não é uma invenção nossa, é algo que vem desde o princípio, fala o Papa, que diz desde o princípio, antes do pecado de Adão, desde o princípio dos primeiros momentos da criação, quando Deus viu que tudo era muito bom. E Jesus no Evangelho se relembra, mas no princípio, capítulo 19 de São Mateus, pode o homem mandar de volta com um livreto de divórcio sua mulher? Não, porque Moisés permitiu. Mas no princípio não foi assim. No princípio, desde o momento inicial da história, da criação. E ele, na Mulheres Dignitatem, diz assim: trata-se de compreender a razão, olha só, a razão e as consequências da decisão do Criador de fazer existir o ser humano sempre e somente como mulher e como varão. Que razão Deus tinha para fazer isso? E a razão é clara, a razão é que cada um é criado para o outro, que é diferente, não para o espelho, que é igual. O ser humano não pode existir sozinho. Eu brincando às vezes digo assim, já pensou se o mundo inteiro fosse feito só de homens? Que horror! Fora do fato de que depois de uma geração acabaria ali. E se fosse só de mulheres? Aí piorou de vez. Quer dizer... E não tem como prolongar-se na história. Pode existir somente como unidade de dois. E, portanto, em relação com outra pessoa humana. A condição para a realização da pessoa é ser para o outro. Não ser para um espelho, ser para o outro. E o homem descobre que a diferença sexual não é somente limite, mas é promessa de felicidade na relação de amor. A solidão torna-se espera de comunhão. A sexualidade revela que a pessoa não vive para a solidão, mas para o encontro e para o dom recíproco de si. A pessoa recebe a vida como dom e é chamada a fazer
o dom de si. O amor no casamento, o dom sincero de si. Aqui, veja, Gaudium et Spes do Concílio tem o primeiro momento em que se fala deste dom sincero de si. O homem, o qual sobre a terra é o único que Deus quis por si mesmo, só pode se encontrar plenamente no dom sincero de si. E aqui é evidente o contraponto com a diferença com a cultura dominante. A cultura cristã, digamos, que nasce do Evangelho, pensa como ideal de homem, de mulher, o samaritano. Como se realiza o samaritano? Prestando serviço ao outro. Como se realiza a Madre Teresa? Doando-se aos outros. Como se realiza uma mãe de família, um pai de família? Doando-se até o sacrifício, volta para casa cansado de tanto trabalhar, para o bem e a felicidade de outros, segundo o desígnio de Deus. No mundo pagão, pré-cristão, romano, como é que se realiza o gladiador? Derrotando o seu adversário. Ele afirma a sua dignidade derrotando o seu adversário. E não é por acaso que o filme Gladiador teve tanto sucesso na nossa, não é? Teve tanta bilheteria, etc. O gladiador, mas também podemos pensar, são imagens, é claro, para passar uma hora de distração, sempre tem por trás algum significado. O vampiro, quem é o vampiro? É aquele que para viver deve sugar o sangue de outros. E quem é o predador? Aquele que estraçalha a vida de outras pessoas para comer o seu cérebro ou comer o coração, sei lá, alimentar-se, se alimenta do outro destruindo-o. Veja mais uma vez como nós estamos identificando o caminho da vida cristã como na contramão daquilo que hoje é veiculado na Globo, nas universidades, nos ministérios, em todo aqui a esplanada, etc., em todo canto. Muitas vezes por ingenuidade dentro das nossas casas católicas. Então, aqui então, veja como entramos numa questão mais importante. Tomemos como ponto de referência o último motu próprio de Bento XVI, Porta Fidei, a porta da fé. Tem um momento no qual ele diz assim, que a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor recebido e quando é comunicada como experiência de graça e de alegria. Eu quero chamar a atenção sobre este tema do amor recebido, porque a vida cristã não é aquilo que nós fazemos. A caridade, os cursos, e as universidades católicas, e as pastorais, 49 pastorais na minha diocese, não 27, não 97, e tal, e uma agitação de reuniões e comissões e não sei o quê. A vida cristã é também isso, como tantos elos de uma corrente, cujo primeiro elo é uma coisa que não fazemos nós, mas que nos é dada, nós a recebemos, que não precisa fazer nada.
vamos dizer assim, que na origem, no primeiro passo, o primeiro elo desta corrente de vida cristã, permita-me a palavra que pode parecer uma blasfêmia para algumas pessoas, é uma passividade. É algo que eu não faço, mas que eu recebo. E que provoca em mim gratidão infinita, admiração, surpresa, maravilhamento, gratidão, uma gratidão infinita. Aí sim, vem como vontade de responder a esta iniciativa que não parte de mim, que vem de Deus. Então, de corresponder, então digo, eu quero responder, eu estou aqui, então como é que eu faço? E aí vem a pastoral, o curso e não sei o que, etc. Mas se nós perdemos o primeiro elo, nada daquilo que é feito depois tem firmeza, tem consistência. Está claro que isso que eu estou falando? E onde é que se aprende esta questão de um amor recebido? E o Papa Bento é fantástico, porque vai dizendo esta mesma ideia de 1000 formas desde que ele foi eleito Papa. Então, o primeiro ponto no qual nós podemos aprender, digamos assim, identificar melhor que somos amados, somos feitos, é exatamente no ser filho. O filho e todos nós, nem todo mundo aqui é pai, nem todo mundo aqui é mãe, nem todo mundo aqui é esposo ou esposa, mas todo mundo aqui é filho, todos. Então, esta é uma experiência universal, comum a todos. Todos somos filhos. E todos recebemos a vida gratuitamente, sem que nós fizéssemos nada para pedi-la. Então, somos devedores. Se vocês me permitem uma citação, eu não quis colocar ali para não ser chato, mas agora me deu vontade de dizer. Tem um trecho de Marx, Manuscritos Filosóficos e Econômicos de 1844, em que ele tem um trecho impressionante, em que ele fala que o homem se produz a si mesmo pelo trabalho e não é devedor a ninguém de sua vida, que é uma mentira grosseira, porque a evidência indica o contrário. Está claro isso, não está? Só para dizer que esta reafirmação de ser filho que recebe não é gratuita, não é, todo mundo sabe, não. Todo mundo, neste mundo acadêmico, da cultura atual, mesmo da mentalidade mais popular, pensa o contrário. Eu decido, eu resolvo, eu sei, Deus não tem nada a ver comigo, eu tomo conta da minha vida, eu sou dono da minha... Não é? Quer dizer, então, não é verdade que isso é o óbvio, que todo mundo sabe, muito pelo contrário. Estamos ainda naquela cultura que vai na contramão de uma cultura dominante que está afastando-se cada vez mais daquele dado que vem da Sagrada Escritura, do Evangelho de Jesus, da Igreja, do magistério dos papas. Então, o filho nasce do amor de pai e mãe, recebe de Deus o dom da vida por meio de pai e mãe, todos somos filhos. O primeiro passo para uma maturidade humana cheia de equilíbrio, de sabedoria, é aprender a ser filho. Aprender a ser filho significa aprender a ter claro na minha consciência o que é que eu recebi gratuitamente e que me torna de alguma maneira devedor. E que me enche de alegria e de gratidão, e que provoca em mim uma resposta. Segundo passo, ser irmão, o dom recebido é compartilhado, acolhendo e amando pessoas que são diferentes e que nós não escolhemos. Eu não escolhi o meu irmão, e ele é diferente de mim, mas... aquele dom que eu recebi, ele também recebeu, pelo mesmo caminho, e portanto somos irmãos. Então, é o dom recebido que eu compartilho com outro, porque o outro também recebeu. Então, o Pai Nosso está na origem da fraternidade. É o segundo passo, aprender a ser irmão. E o terceiro passo, então, aprender a ser esposo ou esposa, quer dizer, fazer dom da própria vida para o bem de outros. O amor esponsal
tem como modelo o amor esponsal de Cristo pela igreja. Marido, amais vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não é? Efésios 5, 25. Ser pai, ser mãe, aí é o quarto passo. Acolher o fruto daquele amor que entrelaçou a vida do homem e da mulher com o amor de Cristo pela igreja. O dom recebido e doado se alarga e se comunica a novos seres humanos. O quarto passo. Imaginem como, se no catecismo da primeira comunhão nós pudéssemos indicar esses passos, já. Como seria, eu espero que cheguemos a fazer. Eu espero que a pastoral familiar alcance isso nestes 4 anos da nossa tarefa, né? Quer dizer, educar a ter uma sensibilidade mais realista a respeito da nossa própria realidade humana, para que não percamos o fundamental e o melhor da vida. E vejam bem, agora retomando a encíclica Deus é Amor, Deus Caritas Est de Bento XVI. Então, nós podemos aprender a fazer, como dizer, ele diz assim, o amor deve purificar-se ao longo da vida, deve aperfeiçoar-se, deve passar por um processo de aperfeiçoamento, de purificação. Por quê? Porque normalmente o que prevalece é uma maneira de viver o amor típica dos adolescentes, que é a forma mais espontânea, mais impetuosa, mais instintiva, mas também mais grosseira de viver o amor. Como é a maneira dos adolescentes? Eu gosto dela, a quero para mim, como se fosse um bombom, né? Eu gosto dele, quero ele para mim. E qual é um patamar mais elevado na maneira de viver o amor? Eu gosto dela e estou disposto a fazer dom da minha vida para ela, para o bem dela, para a felicidade dela. É claro que falar de planejamento familiar dentro de um horizonte de amor típico da adolescência é uma coisa. No horizonte do amor típico da maturidade é outra coisa. É evidente. Por isso nós não podemos simplesmente dizer, o planejamento familiar é isto, é aquilo. Temos que ajudar as pessoas a entender um pouco digamos assim, dar passos de maturidade na sua condição de homem e de mulher e na sua condição de filho de Deus que segue o Evangelho, etc. Mas dando passos para poder chegar, então, a dizer, um filho chega como uma bênção de Deus, ser uma possibilidade. Mas fora desse horizonte, ali não fica muito complicado, muito difícil. Pronto, um seguindo o outro. O sacramento do matrimônio é o ponto alto de toda esta realidade que tem na palavra comunhão o seu foco e o seu eixo. A comunhão trinitária está na origem deste caminho que tem como dinâmica o dom de si ao outro. No sacramento do matrimônio, pela encarnação do Verbo, então, o casal vive imerso na fonte que é o coração trespassado de Cristo e participa do seu dom esponsal para a igreja, abrindo assim a nascente deste amor no coração do amor conjugal. Eu sei que é uma frase difícil, podem ler pela segunda vez e quem sabe daqui a uns 7 anos nós podemos compreender melhor, mas vale a pena pelo menos entender que tem algo que é muito grande e que é um mistério maravilhoso. Pode voltar. Quero ler de novo. No sacramento do matrimônio, o casal vive imerso na fonte que é o coração trespassado de Cristo.
e participa do seu dom esponsal para a igreja, abrindo assim a nascente deste amor que se doa no coração do próprio casal. Ah, mas isso é lá para os perfeitos, para alguns maravilhosos. Não, é possível para qualquer pessoa que com simplicidade se aproxime deste horizonte. Aí pode passar para o outro. Então, só uma palavra sobre a igreja doméstica, família e igreja doméstica, como pequena igreja, família cristã é chamada à semelhança da grande igreja a ser sinal de unidade para o mundo e exercer desse modo o seu papel profético, testemunhando o reino e a paz de Cristo rumo a qual o mundo inteiro caminha. Familiares Consórcio, número 38. Depois, por isso a família é chamada a tomar parte viva e responsável na missão da igreja. Familiares Consórcio, número 50. Familiares Consórcio está completando 30 anos. Nós acabamos de fazer em Salvador um grande congresso teológico internacional por ocasião dos 30 anos. Não devemos olhar a Familiares Consórcio como um objeto de arqueologia, mas realmente como uma coisa que tem tudo a ver ainda hoje conosco. E este tema da família como igreja doméstica está muito presente. Eu aqui tenho duas brevíssimas citações, mas ali são abundantes e tem, vocês imaginem todas as consequências, porque o que é uma igreja? O que eu vou fazer numa igreja? Eu vou à igreja para rezar, para encontrar-me com Deus, para ouvir sua palavra, para encontrar outras pessoas com quem compartilho a mesma fé. E voltar em casa depois de um dia de trabalho, voltando como quem vai para a igreja no domingo de manhã. Para encontrar-se com Deus, para ouvir sua palavra, para ouvir a carne do Verbo, o Verbo encarnado. Porque o Verbo de Deus se fez carne, e a tradução mais correta seria habita entre nós. Eu gosto de dizer, quando um homem, depois, a mulher pode ser a mesma coisa, viu? Não é nenhuma discriminação. Depois de 10 horas fora de casa, à noite volta, tem uma casinha, tem alguns degraus, e enquanto está subindo os degraus, já procurando na mão, assim, no bolso, a chave misturada com outras coisas, a chave do carro, o celular e tal, pega a chave e fala, aqui agora, retornando nesta casa, me reencontro contigo, Senhor Jesus, porque no rosto um pouco envelhecido desta mulher com a qual estou casado há 15 anos e temos 3 filhos, eu posso reconhecer os traços do teu rosto divino. Tu, Senhor, estás aqui. Esta é a igreja doméstica. Quem disse que uma família cristã não pode viver assim? O que é que nos impede de viver com esse coração? No Ângelus de 21 de outubro de 2001, o Papa disse: uma autêntica família fundada no matrimônio é em si mesma uma boa notícia, um evangelho para o mundo. Além disso, no nosso tempo, são sempre mais numerosas as famílias que colaboram ativamente a evangelização. É a hora da família missionária. E a última coisa que eu quero dizer é exatamente neste sentido. Não somente a família é pensada pela igreja, pelo magistério de João Paulo II, de Bento XVI, pela CNBB, pela nossa pastoral familiar. Não somente é pensada a pastoral familiar como um lugar para se proteger deste mundo de trevas horrível, o dragão que quer devorar a minha família tão bonitinha, tão simples. Não. É o contrário. É a hora da família missionária. E também João Paulo II insistiu muito sobre isso, né?
que a família, o futuro da evangelização, o futuro da igreja passa pela família. O último ponto que eu quero dizer, vamos adiante? Sujeito de evangelização. Igreja doméstica e também sujeito de evangelização. Acho que nós pulamos um, viu? Pode retornar? Ah, não, era isso mesmo. Desculpe, pode passar. Então, a paternidade responsável dentro desse contexto. Veja só, não existe mais a pressão da chamada explosão demográfica. O Brasil tem baixos índices de fecundidade, 1,7 filhos por mulher. Vocês sabem o que isso significa? Que deveriam ser 2,1 filhos por mulher para haver simplesmente reposição. É claro que a população continua crescendo. O pessoal não morre mais. Tem remédio para tudo, então em vez de morrer com 50 anos, agora morre com 90, então a população continua crescendo, não porque tem uma ânsia reprodutiva assim, que espante os nossos governantes, mas ao contrário, ao contrário. 1,7 como média nacional, chegando a 1,3 em algumas regiões do sul, 1,4, e a 2,3 no norte e nordeste. Então, significa que, num prazo de 20 anos, o envelhecimento da população no Brasil será igual àquilo que é hoje em toda a Europa, com tragédias, verdadeiras tragédias, porque não há como um grupo menor de trabalhadores produzindo bens para poder sustentar eles, suas famílias e um mundo de velhos que estarão ali querendo cuidados médicos caríssimos, além de aposentadoria e outras coisas. Então, é previsível a pressão, que será espantosa, muito pior do que a pressão para a aprovação do aborto, a pressão para a aceitação da eutanásia, que será apresentada não como uma maneira de resolver os problemas econômicos dos governos que iriam à falência, mas como uma grande conquista de liberdade. A família, fundada no matrimônio, constitui o ambiente mais favorável para acolher um novo ser humano. Quero dizer, sempre mais se torna evidente um caminho. Vocês lembram Jesus no capítulo no capítulo 5 de Mateus, diz assim: vocês sabem que foi dito olho por olho, dente por... Eu, porém, vos digo o contrário. Que ousadia! Chegou o momento em que nós devemos imitar esta audácia de Jesus e dizer: eu, porém, sigo uma outra coisa. Porque o que vem do poder é tremendo, é hostil à vida, não usa plenamente a razão e não corresponde ao bem das pessoas, à felicidade e à paz. Corresponde ao bem de quem quer ganhar, do poder e de quem busca poder e lucro. Não é por acaso que a depressão é uma epidemia tremenda e que os índices de violência estão lá nas alturas. Não é por acaso. É um produto, ou é um subproduto, é um produto não pensado, mas que está aí. É um efeito colateral deste mundo que busca poder e lucro, e não o bem, a felicidade e a paz das pessoas. A cultura da morte se evidencia na desafeição com a realidade. O álcool é para não pensar. As substâncias psicoativas, a mesma coisa, depressão, violência. O clima de banalidade e a erotização da cultura de massa incentivam o aumento da paternidade e da maternidade precoces, a distribuição de preservativos, ampliam ainda mais isso, já foi dito, abandonos, separações, etc. Vamos ver se tem um último slide. Então, diante disso, não adianta reclamar, disse muito bem o doutor, não precisa ficar reclamando do mundo porque ele é feio, é investir em educação ao amor. Por exemplo, no caso dos jovens, apostando na capacidade dos jovens serem responsáveis de seus atos.
e não dando a eles pacotinhos de preservativos. Argumentos de autoridade não são suficientes. A igreja não quer, a igreja não permite que você faça isso. Não funciona. A antropologia adequada à grandeza da dignidade humana e a eclesiologia da comunhão oferecem razões e indicam metas elevadas de realização humana, indicando um caminho que nós podemos percorrer e deste caminho sermos portadores, missionários, como enviados de Deus. Eu acho que aqui termina a minha reflexão. Isto não interessa, nós paramos aqui. Muito obrigado.